Fala, Felipão. Fala, Mauro. Beleza? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Mauro, para não tomar muito do teu tempo, primeiro eu quero te agradecer por ter aceitado o convite, tá? É um prazer enorme ter você aqui na página, tá bom? Queria primeiro saber de você como é que tá essa pandemia, você, sua família, os demais aí. Nossa, pô, tá horrível como tá para todo mundo, mas tá bem controlado, né, cara? A gente, felizmente, não tem casos na família e nem próximos da gente. Uhum. Eu tô até. Pô, essa live agora, esse nosso bate-papo aqui, talvez é um dos meus últimos no formato das lives, cara, porque meus filhos moram em Santa Catarina, e aí eu tô até indo Uhum. amanhã buscá-los e vou trazer eles para Sorocaba para ficar comigo aqui em Sorocaba, com a minha mulher em Sorocaba. E aí eu Aham. vou parar de fazer as lives, cara, que os dois são pequenos, né? E aí eles, pá, fica uma loucura, né? Então hoje acho que tá sendo Uhum. uma das últimas ou o último bate-papo meu aí nas lives. Não, entendi. Então tá certo. Mauro, eu queria saber de você um pouquinho o início da sua carreira, como você escolheu essa carreira, né? Falar pro pessoal aí. Então eu comecei, né, como todo profissional de educação física, ali na faculdade, nos estágios, e dentro de vários estágios eu acabei também fazendo alguns estágios. Eu era atleta de futsal, fazendo estágio no clube que eu era atleta ali do sub-18, no sub-20 depois, né? Que era o Jaraguá Futsal lá de Santa Catarina, que até hoje é uma das principais equipes de futsal do Brasil. E eu fiz meu Sim. estágio do futsal ali no Jaraguá. E aí ali eu já comecei a pegar gosto pela preparação física, já tinha um bom perfil, tanto de Uhum. comando, né, como de gostar de criar atividades, exercícios, ajudar os profissionais em alongamentos, aquecimentos. Então essa foi minha porta de entrada ali para o futsal e depois, pô, depois foi embora, né, cara? E as oportunidades foram aparecendo e eu fui abraçando. Deixa eu ver. Opa. Não sei se é a minha conexão ou se é a sua. Tá picotando um pouquinho. Não sei se pra você a minha voz tá picotando, Não, para mim tá tranquilo, mas talvez seja a minha que tá tá? refletindo para você. É, Vai. tá um pouquinho só. Aí. Ô, Mauro, tem uma pergunta até de um amigo meu, Luiz Guilherme, tá até acompanhando a gente na live agora. Como é que é feito o planejamento anual de vocês, né, de exercício? Como vocês têm porra, um ano longo, extenso, várias partidas, como é que é feito esse planejamento? É a longo prazo? É a médio prazo? Como é que funciona? Então, na verdade, como a gente tem um planejamento muito difícil, né? Sempre quem está numa grande equipe, nosso objetivo é ganhar todas as competições que a gente participa. Então a gente não tem aquela questão da competição chave. A gente tem que ganhar o estadual, como tem que ganhar a Liga Uhum. Nacional, como tem que ganhar o Mundial e todas as outras que acontecem ao longo da temporada. Então nós fizemos o seguinte: a gente define sempre programações semanais, com muita rigidez para que não aconteçam alterações. Então, sempre na terça ou quarta-feira de uma semana, a gente divulga a programação da semana seguinte. Como eu falei, com muito Uhum. cuidado para que ela não mude. Da preparação física, eu tenho ideias de tudo aquilo que eu preciso fazer mensalmente. Por exemplo, Sim. no mês de janeiro eu preciso realizar 6 treinos da musculação. Desses treinos da musculação eu tenho dois de força pura, dois de resistência, dois de potência. Eu quero realizar 2 treinos de resistência e velocidade, dois de agilidade. Então eu tenho esse esboço muito desenhado, né, na cabeça e Uhum. no papel. E esse esboço, o somatório de vários esboços de vários meses, constrói, né, a nossa programação aí semestral e anual. Então, Sim. fixo semanalmente esboços mensais que constroem o planejamento semestral e anual. Perfeito, perfeito. Até uma curiosidade, não só minha, até de muita gente, como é que faz para tirar o melhor do atleta no alto rendimento? Claro, sabendo que você trabalha com jogadores consagrados, jogadores que estão chegando agora do sub-20, fazendo transição. Como é que faz para englobar isso tudo, né? Trabalhar o melhor com todos eles. Eu passo por vários pontos, mas eu gosto sempre de citar dois, talvez os mais importantes, né? Uhum. Você ter uma boa gestão de grupo, onde você vai conseguir com conhecimento, com informação,
transmitir para o seu atleta a importância de todos os treinos, a importância da parte física, a importância do abdicar de vários prazeres da vida, né? Do álcool, da noite, né? Do dormir tarde. Então a gente passa por, como eu disse, pela gestão de pessoas para conseguir o maior comprometimento dos seus atletas. E o segundo ponto, Sim. como eu falei, 2 pontos que eu friso sempre, é a questão de desafiar seu atleta. Eu sou um cara que gosto muito de criar exercícios, criar atividades, e que essas atividades e exercícios sejam sempre desafiadores para os nossos atletas. E aí o cara acaba se motivando. Quando a gente fala de motivação, né, aquela coisa, o cara tem que estar motivado sempre, né? O cara está numa grande equipe, o cara disputa as maiores competições do mundo, o cara ganha bem, ganha em dia, então o cara tem que estar motivado sempre. Mas para aumentar ainda mais essa motivação, eu crio sempre atividades desafiadoras para os nossos atletas. Pô, show de bola. E assim, como é que são a respeito da preparação? O que vocês dão mais ênfase, né? Agilidade, velocidade, força? Como é que é trabalhado isso? Como é que é definido isso? Pô, isso é bem legal, porque o esporte requer muitas valências físicas, né? Desde resistência, Sim. desde força, de potência, agilidade, velocidade. Então, cada uma delas é extremamente importante. Porém, se for para escolher uma delas, eu cito a potência como uma valência que torna um atleta diferente. Para quem está acompanhando, que não é tão familiarizado com os termos, potência é esse atleta explosivo, aquele atleta que tem muita facilidade em arranques, facilidade em tiradas rápidas da marcação e finalizações com muita força. Esse é um atleta potente. Então, isso é um cara diferente. Porque o futsal, em virtude da sua regra que permite substituições ilimitadas, o atleta não precisa ser resistente. Se o cara joga 2, 3 minutos em alta intensidade, ele pode sair, ficar no banco de reserva descansando e retornar para a atividade, como você muito bem sabe. Então, o mais importante são essas valências decisivas, né? Então, a potência é uma valência que eu cito sempre, que é um diferencial. O atleta potente, ele se destaca no clube dele, na seleção ou em qualquer lugar. Porra, top. Então, outra pergunta de um amigo meu. A diferença que você vê de preparação física no futsal, né? As valências que você vê no futsal, e a preparação no campo, voltada para o campo. É muito diferente? Como é que a sua visão sobre isso? É bem diferente. Eu até, na minha primeira pós-graduação, né, o trabalho de conclusão de curso era sobre a análise das características físicas e fisiológicas dos atletas de futsal e futebol. Cara, a semelhança ela está somente, e tão somente, nos gestos motores das duas modalidades. No dominar, no passar, e até mesmo nos gestos motores, gestos técnicos, ainda assim tem algumas diferenças. Quando falamos, Sim. então, na preparação física, na questão física e fisiológica, aí as diferenças aumentam muito. Né? O atleta de futebol, ele precisa ter uma capacidade aeróbica muito maior, né? Em virtude, como eu falei, das trocas que no futsal são aí limitadas, no futebol não, ele precisa jogar, né, os 90 minutos mais os acréscimos, então ele precisa ser muito mais resistente. No futebol tem muita questão da força envolvida, às vezes até um pouco menos, até muito mais do que a potência. No futsal, a potência se faz muito presente. Tomar as decisões em espaços extremamente curtos, né, que acontece no futsal. Até mesmo nos treinamentos, quando eu vou dar um treino na parte física, eu trabalhei com futebol também um tempo, quando eu vou dar um treino num atleta de futsal, os treinos na parte física, os deslocamentos acontecem geralmente entre 0 e 12, 15 metros no máximo, porque são as distâncias que geralmente os atletas de futsal se deslocam. Se eu vou dar no futsal, isso já muda bastante, né? A maioria dos deslocamentos no futsal acontece na faixa de 20 a 25 metros, mas tem deslocamentos curtos, né? Tem deslocamentos de 40 metros, então o futsal tem outras possibilidades, né? Então a gente acaba tendo que adaptar os treinamentos de acordo com cada modalidade. Então, resumindo, é muito diferente. As valências físicas, as condições físicas do atleta, tanto física como fisiológica, e, consequentemente, a preparação física acompanha isso com preparações diferentes para o futsal e para o futebol. Porra, top. Ainda a respeito sobre o futebol de campo, você já teve vontade de trabalhar no campo ou sempre levou nesse caminho do futsal? Na verdade, eu tive algumas passagens, né, tanto diretamente trabalhando no futebol, como assessorando equipes de futebol. Porém,
pô, o futsal ele sempre abriu as portas para mim, e como minha carreira ela foi sendo construída, e depois de construir ela foi muito solidificada no futsal, né? Hoje eu estou, felizmente, tendo uma grande equipe, felizmente na seleção brasileira. É muito difícil você visualizar, abrir mão de tudo isso para migrar para outra modalidade. Eu recebi Sim, alguns com certeza. convites aos últimos anos do futebol, porém, ninguém vai me convidar para trabalhar como preparador físico da equipe principal. Né? Então, os convites que eu recebi de grandes equipes do futebol brasileiro, eu não vou citar nomes, por uma questão, claro, de ética, né? Sim. Mas, Mauro, você quer trabalhar com ser preparador físico da nossa equipe sub-15, da nossa equipe sub-17, né? Então, grandes equipes do futebol brasileiro. E, claro, com muito respeito, valorizo muito isso, que é a porta de entrada. Talvez indo para essas categorias, eu viesse a ter oportunidades depois no profissional e galgar coisas maiores. Mas como é muito difícil, pô, eu estou na seleção, estou numa grande equipe do futsal mundial, abrir mão disso para trabalhar numa equipe, né, de categoria de base, mesmo sendo uma grande equipe, para mim é muito difícil, até pela questão de exposição, de mídia, de imagem profissional, né? Eu sou muito ativo nessa parte das minhas redes sociais, então passa muito por isso. Então eu acabo não trocando o futsal hoje por nada. Você é uma pessoa que coloca muito os seus pedaços dos seus trabalhos, do dia a dia, da área, do dia a dia, no Instagram e tal. Você trouxe essa novidade, né, para a gente acompanha da educação física, do esporte, segue o futsal. Qual foi a ideia, de onde surgiu a ideia de você começar a passar isso para o seu público, né, e demais? Então isso começou há alguns anos, né? Acho que uns 7, 8 anos atrás, onde eu comecei a compartilhar que eu sempre tinha um pensamento desse compartilhar conhecimento. Eu sempre falo que o pouco que eu sei foi porque vários profissionais com mais vivência, mais experiência, compartilharam e me ajudaram. Então eu tinha essa responsabilidade de fazer o mesmo com outros profissionais. Principalmente quando estamos, igual numa grande equipe, na seleção brasileira, essa responsabilidade em compartilhar, ela é ainda maior. Então, há muitos anos eu comecei a utilizar as redes sociais e confesso que eu tive muita dificuldade, cara, porque as redes sociais, você sabe que você usa e usa muito bem, você sabe que é um desafio, né? Você comete Sim, com erros, certeza. você posta uma foto, não devia postar, um vídeo que não devia postar, uma legenda equivocada, aí você não é responsável pelo aquilo que as pessoas vão interpretar, e muitas vezes as pessoas Sim. interpretam alguma coisa errada, isso te desgasta, te traz problemas. Então, no começo, muito difícil. Sem falar as críticas, né? Quando eu comecei Com certeza. tu nunca começa uma rede social tendo milhares de seguidores, tu começa uma rede social tendo dezenas de seguidores. E aí, Sim. quando você posta alguma coisa, e, muitas pessoas vinham zoar, falar, Mauro, o que tu tá fazendo? Tu é um otário, né, cara? Ficar postando esse exercício, atividade. Sim. Ninguém nem tá vendo isso, cara. Quando eu olho para trás, 7, 8 anos, eu lembro muito disso, assim, até lembro das pessoas, né, que quem apanha nunca esquece. E isso aí foi tomando uma proporção foi crescendo, cara. Hoje, felizmente, a gente tem aí milhares de pessoas que acompanham nosso trabalho, tem muito carinho e respeito, mas foi porque lá atrás eu tive a coragem, digamos assim, de compartilhar conhecimento e depois a perseverança de continuar compartilhando, mesmo escutando várias críticas e várias letrinhas, né, como a gente fala no esporte. E aí, aí agora as coisas ficam muito mais fácil, né? Hoje a posição é confortável, hoje as pessoas até brincam, né? Que às vezes eu posto uma atividade nada a ver, uma atividade errada, mas como foi eu que postei, o pessoal sai fazendo e achando que aquilo lá é a melhor coisa do mundo, é a coisa certa a se fazer, né? Que é o que acontece quando se torna uma referência. Eu tenho consciência disso, tenho também a consciência de responsabilidade com relação a isso, né? Sou um cara que tem muita lucidez, assim, da onde eu tô, o que eu represento, o que eu falo, o quanto pode impactar as pessoas. Então são muitos cuidados que envolvem, né, também hoje a participação nas redes sociais. E até a respeito disso é muito melhor. Igual os seus trabalhos são lúdicos, né, brincadeiras, de aquecimento, trabalho do dia a dia, é muito melhor. O atleta tá trabalhando assim do que aquele negócio de soldado, né, sim senhor, não senhor, né, muito melhor. Né? Tô dando risada que tem vários amigos meus, cara, cara, as lives é legal porque a gente se aproxima, brinca, dá risada. Eu sou um cara muito da resenha, e até aproveitando o gancho, Felipe, o meu jeito de trabalhar, cara, é um jeito muito próximo, assim, um cara irreverente, um cara muito coração, e acaba sendo o dia a dia muito mais prazeroso. A ludicidade talvez seja uma das principais características do meu trabalho. Bato muito na tecla da ludicidade.
penso que todo mundo quer brincar e o adulto ele quer voltar a ser criança. Então, o início dos meus treinos sempre tem lucidez, sem brincadeiras, e vocês podem ver nas redes sociais aí que é sempre muito barato. Ô, mano, uma dúvida até minha, pergunta que parte de mim mesmo. Em competições mais curtas, exemplo, uma Taça Brasil, eu vivenciei uma, tive o prazer de vivenciar uma Sub-15 no ano passado, e é uma competição de tiro curto, né? Você joga assim, dia sim, no outro também, às vezes, ou dia sim, dia não, depende do lugar da competição que vai ser formulada. Uma equipe que chega na final, igual foi o exemplo da minha, que chegou. Eu senti que no final da partida a gente estava ganhando o jogo, nos últimos 5 minutos a gente perdeu o jogo, tomamos a virada, enfim. Por ter passado por um grupo muito mais forte que o nosso adversário, né? Fora o psicológico do atleta, essas coisas assim. Isso vai afetar o quanto na cabeça do atleta, mesmo sendo sub-15, do adulto, como é que isso vai chegar, o atleta chega na final assim? Então, as competições de tiro curto, cara, talvez seja um dos grandes desafios da preparação física, né? Não só a preparação física, mas preparação técnica, tática, mental. Eu sempre compartilho algumas orientações. Primeiro, sabedoria para dosar seus atletas ao longo da competição. Né? A gente muitas vezes gasta todas as nossas fichas nos primeiros jogos. Claro, se eu tenho uma equipe mais limitada, eu preciso ganhar os jogos, né, desde o primeiro, mas tentar revezar ao máximo o meu elenco acontece muito, principalmente com categorias de base. O pessoal da categoria de base tem um ou dois atletas que se destacam mais e bota os atletas para jogar 30, 40 minutos. E aí, aí já viu, cara, o moleque, que mesmo sendo muito bom, no segundo, terceiro jogo ele vai estar morto e não vai mais ajudar a equipe dele, né? Então, eu falo sempre do revezar os seus atletas, porque o mais importante, dois momentos, né? São os finais dos jogos, né, o segundo tempo, os últimos 10 minutos das competições, e os jogos decisivos. Então, do que adianta você gastar seus atletas no primeiro momento, no primeiro tempo, na primeira partida, se depois, lá na frente, eles vão estar exaustos. Não, entendi. Não tem um amigo meu que foi comigo com a taça, tá me chamando de traíra aí, porque eu tô lembrando dessa derrota aí. Mas só que o nosso tempo lá até para fazer a recuperação e tal era muito difícil, porque a gente ficou num lugar muito longe também. E eu entendo que também acarretou isso, que a gente fazia para ter uma viagem para ir para voltar para a competição. Ficava horrível, horrível. Difícil, horrível. Pesou a final, com certeza. Era até essa pergunta mesmo. Mais uma perguntinha. Cadê consagrado tal? Essa eu já fiz. Sobre a base, Mauro, a sua opinião, desde quando começa lá, sub 6, 7, 8, 9, vamos dizer, até os 14 anos, eu defendo que o atleta tem que, o jogador, né? O moleque tem que se divertir e tal. Eu vejo outras pessoas com outros tipos de opiniões, que tem que ser mais duro também e tal. Como é que você vê isso? Eu vou falar sempre da minha área, né? Trazer para a preparação física. E aí eu até divido por faixa etárias. Até os 7 anos, meu pensar é que não existe preparação física. O mais importante é o brincar, o ponto, até os 7 anos. A conexão dele. Dos 7 aos 10 anos, aí sim eu começo a introduzir valências físicas de forma lúdica. Então, por exemplo, eu vou trabalhar agilidade, velocidade, então eu trabalho através do pega-pega, por exemplo. Né? Eu vou trabalhar questões de potência, eu trabalho com circuitos onde o atleta tem que sentar, levantar, deitar, levantar, rastejar, passar abaixo de alguma coisa. Então eu crio ludicidade e trabalho a preparação física dessa forma. A partir dos 13 anos, aí sim, eu começo de fato com os treinos físicos aí de ordem mais específica. Claro que eu estou falando uma forma muito resumida, né, Felipe? Não dá nem para a gente tem que ter horas de papo aí para explicar detalhadamente o passo a passo que acontece sobre isso, mas de forma resumida e traçando uma média de idade seria mais ou menos isso. Não entendi. Tem uma pergunta aqui do meu parceiro BDJ. Deixa eu pegar aqui. Quais as estratégias você utiliza para controle de cargas? Então, a gente tem uma facilidade, né, de
agora a tecnologia nos ajuda muito, né? Vamos falar de controle de carga nesse momento. A gente está utilizando todos os tipos de percepções. Então, eu falo com os atletas todos os dias, desde percepção de recuperação dos atletas, como eles estão recuperados antes do treino, parte do sono, quantas horas dormirem, quantas vezes eles se lembram de ter acordado à noite, percepção, né, de dor, se eles estão com dor, qual a classificação dessa dor e qual o local dessa dor, e ainda também a percepção de esforço após os treinamentos realizados em casa. E aí, somado isso com o volume do treino, né, o tempo do treino, a gente consegue várias métricas que balizam o nosso trabalho. Isso nesse formato. Quando nós vamos para a parte normal, sem a quarentena, né, a gente consegue ainda ter alguns controles de carga interna, né, como a frequência cardíaca. Os atletas treinam geralmente com monitoramento constante da frequência cardíaca. A gente trabalha também com utilização de GPS nos atletas, não tem, claro, GPS para cada, mas utiliza muitos controles de carga através de distância percorrida nos treinos. Existem agora umas possibilidades também para a gente estar verificando as acelerações, os saltos, os sprints dos atletas, mas ainda tudo em teste. Nosso esporte, por ser um esporte indoor, né, dentro dos ginásios, é muito difícil fazer algumas coletas de dados em virtude de necessidade de satélite, né, de transmissão, mas a gente já está caminhando para isso. Em breve a gente vai ter mais informações. Então são bastante controles que vão aí de encontro com a preparação física e fisiologia. A respeito ainda do trabalho dentro, não só da Magnus, mas também da seleção, tem um controle, assim, vamos dizer, mais especial com os atletas mais veteranos, igual o Rodrigo, hoje, né? A gente trabalha com você, antes o Falcão, que estava, né, no final de carreira, sempre tem um controle mais especial. E como é que se faz para, como é que eu posso dizer, lidar com os jovens que estão chegando? Às vezes tu tem que dar uma regadinha com o Rodrigo, ou antes com o Falcão e tal, mas ainda tem mais uma bagagem nas costas. Como é que lidar com esses atletas? Igual o Leozinho daqui de Petrópolis, aqui, tá aí agora. A gente tem uma política, né, de metodologia e treinamento que é o seguinte: sempre os atletas entre 20 e 30 anos treinam aquilo que está planejado para eles treinarem, de 20 a 30. Os atletas com menos de 20, eles sempre treinarão um pouco a mais do que está planejado. E os atletas com mais de 30 treinarão um pouco a menos do que está planejado. Né? Um treino físico, vamos dar um exemplo prático, um treino físico que tenha 5 sessões, né, de algum tipo de estímulo. De 20 a 30 fazem as 5 sessões, os com menos de 20 fazem 6 sessões, os com mais de 30 fazem 4 sessões. Assim, os garotos com menos de 20, eles têm que valorizar o processo, eles têm que comer a massa, né? Eles têm que entender onde estão e sofrer um pouquinho para valorizar onde eles querem chegar. Os de 20 a 30 normal, estão ali como atletas, vão fazer o que tem que ser feito, e o pessoal com mais de 30, aí sim, o pessoal com mais de 30 merece um tratamento especial por 2 motivos. Primeiro, questão física e fisiológica. A massa muscular se reduz após 30 anos, e isso aumenta muito após os 35, principalmente. O atleta acaba estando mais sujeito a lesões. E segundo ponto, e tão importante quanto, uma questão de respeito que eu tenho muito com os atletas, né, da conquista deles profissional ao longo da carreira. Eu sempre comento uma frase muito legal, toda palestra, toda reunião, bate-papo, fala assim, que é burrice tratar os desiguais com igualdade. Sim. Os desiguais, eles têm que ser tratados da maneira que eles merecem ser tratados. Então, eu não posso tratar o Falcão, por exemplo, o Rodrigo, igual eu trato um garoto de 18, 19 anos, ou vice-versa. Cada um é tratado por aquilo que ele conquistou e por aquilo que ele merece ser tratado. Não entendi. Eu tenho uma pergunta aqui do meu amigo Luiz Guilherme. Em cima. Você tem um especificamente sobre controle de carga, com todos os protocolos e tal, você já tem disponível. Não foi... deixa eu ver, do e-book? Não temos. É legal, tem vários conteúdos, né, online que a gente comercializa, mas sobre controle de carga é um tema que ainda a gente não tem. Até vou explicar o porquê. Porque é um conteúdo que demanda muito estudo para que seja produzido. Né? E também, o público que precisa é um público muito específico. A gente está produzindo conteúdos online para grandes públicos, né? E quando falo grandes públicos, é muito mais fácil produzir conteúdo falando sobre parte de jogos, exercícios, para treinadores, formação de atletas.
do que algo tão direcionado, tão específico, muito importante, mas difícil, é o controle de carga. Não, entendi. O alemão falando aqui, legal, do alemão, boa pergunta. Alemão, o alemão fez uma pergunta aqui falando com relação ao pessoal fora da Europa, né? Fora do Brasil, que está acostumado a treinar apenas um período. Deixa eu até tirar meu fone, senão vai estar causando interferência aqui. Primeiro, o alemão, que é alemão futsal, ele um grande atleta brasileiro, que agora está no exterior. Agora, eu acho que o alemão voltou, né, alemão? Acho que estava em indas e vindas. Foi campeão da Liga Nacional pelo Pato Branco em 2018. Estava no Campo Mourão ano passado. Pô, o alemão, uma história brilhante. Trabalhou junto de Jaraguá, um cara que tem muito carinho. E o que acontece mesmo é que fora do Brasil, muitos locais treinam apenas um período. Eu acho isso muito legal. Eu acho que é muito bom mesmo. Fala, Mauro, tu acha que isso dá certo? Dá certo sim. O que acontece é que a maioria dos países, os atletas possuem uma cultura que funciona para esse formato de treinamento. Né? Eu não vou generalizar, mas eu vou exemplificar. O atleta europeu, como ele sabe treinar um período, então vamos supor que o treino dele seja às 11 horas da manhã todos os dias, né? Ele dorme cedo, ele acorda entre 8 e meia e 9 horas, ele toma um bom café da manhã, né? Ele se prepara. Ele tem uma rotina. Ele tem uma rotina que se encaixa nesse formato. O atleta brasileiro está acostumado a treinar 2 períodos. Se nós falarmos, vamos treinar apenas um período agora, isso acontece no final da temporada, quando está todo mundo muito cansado. Sim. Como a gente não tem essa cultura, repito, não estou generalizando, estou exemplificando. O atleta faz o quê? Ele vai ficar até madrugada acordado, ele vai ficar jogando videogame, assistindo série. O treino é às 11, ele vai acordar às 10h30, ele não vai tomar café, ele vai em jejum pro treino. E aí, aí nada acontece, que são 3 pilares. Treinamento, alimentação e descanso. Não adianta eu treinar bem se eu me alimentar mal e descansar mal. Então, o atleta brasileiro talvez não esteja ainda preparado para essa cultura. Sim. Fala, Zico, meu grande amigo. Então, Mauro, até agora a respeito dessa pandemia, vocês fazendo várias lives, né, não só no seu perfil pessoal, mas também na Magnus. Como é que você espera voltar com os atletas agora? Né? Vamos supor, daqui um mês ainda, 2 meses, que seja, para ter uma competição. Como é que vai ser essa volta com eles? Mesmo tendo essa preparação em casa deles, não é igual você estar ali do dia a dia, poder estar com eles ali. Então, a gente ainda é um cenário abstrato, né? Não sabemos ao certo quando voltaremos. O Brasil, como todo mundo sabe, é um país muito grande. Então, ainda cada estado e cada cidade está tendo uma política, né, de normativas com relação à pandemia. Então, por exemplo, a Liga Nacional envolve equipes de vários estados. Vai ter uma equipe, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que já está treinando. Estou dando um exemplo, que já lá não tem casos ou índice muito baixo, a prefeitura liberou voltar às atividades normais esportivas. Mas vai ter equipe, de repente, em Brasília ou São Paulo, que o número de casos é maior, que a gente vai ficar sem treinar, de repente, até o final de maio. E aí, como fazer, né? Começa a competição com as equipes que já estão em atividade, espera todo mundo estar liberado, então é um grande desafio. Minhas opiniões, tá? O que eu acho que vai acontecer? Penso que no final do mês de maio, talvez todas as equipes já estejam treinando num formato aí muito próximo do ideal. Talvez com alguns protocolos de segurança muito definidos, né? Higienização, ou pequenos grupos, ou já em grupos um pouco maiores, mas acredito que até o final de maio, né, começo de junho, vai estar todo mundo meio que no ritmo normal. Não sou especialista, estou compartilhando uma opinião, Felipe. Sim, com certeza. Diante disso, é preciso um tempo de preparação antes de começarmos as competições oficiais. Brigaremos para que tenhamos, no mínimo, de 15 a 20 dias antes das competições. Então, as competições elas deverão iniciar aí no final de junho ou começo de julho. Esse é o cenário que eu estou projetando e até me planejo um pouco para isso. E dentro disso, mais uma perguntinha só para
para aproveitar o gancho, como é que você vê uma Liga Nacional, talvez até sem público, né? Não só a Liga Nacional, talvez o Campeonato Brasileiro também sem público. Como é que você vê isso? Cara, eu penso que será o caminho. Infelizmente, é uma pena. Eu até vou responder rapidinho a pergunta do Lucas. O Lucas comentou aqui, trabalha com grupos de corrida, fantástico, fantástico. E concordo com ele com relação ao formato de treinamento, que o pessoal pode ir lendo aqui do Lucas. Lucas, acho perfeito, cara. A gente está utilizando, não na íntegra, o Fartlek aqui, mas no formato muito parecido, e esperamos que o resultado seja positivo. Inclusive, o que a gente está fazendo agora na quarentena, a gente vai conseguir avaliar quando voltar aos treinos. Eu vou saber qual foi o prejuízo físico de cada valência dos meus atletas através das avaliações. E aí, voltando à parte da torcida, a questão da torcida é muito difícil porque é uma paixão, né? É uma paixão aí do esporte, é o que envolve, o atleta precisa disso. Então, esse é um ano atípico, mas eu acredito que voltando, como eu falei, minhas opiniões, mesmo voltando às competições no final de junho, começo de julho, os jogos com torcida talvez não aconteçam ao longo do ano. Show de bola. Mauro, até para não tomar muito mais do seu tempo, já queria te agradecer, tá, pela atenção, pela a boa vontade de contribuir com a gente aqui da página, tá bom? Muito obrigado.